Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve e vê bem? Então, tudo jóia. Caso tenha algum problema com o som ou com o vídeo durante a transmissão, é só me dizer. Então, gente, primeiramente, eu gostaria de dar boa-vinda a todos e a todas. Meu nome é Débora Pazinho, eu sou presidente da LANFAC, que é a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da UFJF-GB, que é em Governador Valadares. E eu queria dar boas-vindas a todos para a oficina de violência contra a mulher na APS, desafios no reconhecimento e sua abordagem. A LANFAC, a gente sempre tenta trabalhar com alguns assuntos que não são tão abordados na graduação, mas que a gente observa que tem uma importância médica grande. Não só médica, né, mas em toda a área da saúde. A violência contra a mulher é um problema complexo e necessita de ação intersetorial, multiprofissional e interdisciplinar. É preciso visibilidade e ações de todos os setores da sociedade, incluindo a área da saúde. Uma postura atenta para a violência doméstica, acolhedora e que recusa o julgamento e a vitimização é fundamental para o cuidado da saúde das pessoas, das famílias e das comunidades. A ação consequente e efetiva nesses casos inclui o conhecimento e a coordenação do cuidado efetuado na rede intersetorial de serviços específicos para a violência e a mobilização do aparato legal e existente. De violência contra a mulher, a LANFAC mete a colher. Então, para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Juliana Goulart, de Unifran, que é o Núcleo de Integração e Fortalecimento da Rede de Atenção à Mulher, da UFJF-GB. Alguns avisos iniciais, como vocês entraram na oficina, né, e já devem ter percebido, a oficina está sendo gravada e, posteriormente, ela vai ser disponibilizada no YouTube. Então, caso vocês queiram compartilhar com algum colega depois, fiquem à vontade. Em relação à presença, quando der 9h15, a gente vai mandar um link, um formulário que vocês deverão preencher para garantir a presença e, assim, garantir também, né, a certificação para aqueles que se inscreveram previamente. Começando as apresentações, então, o Unifran, ele é um núcleo de integração e fortalecimento da rede de atenção à mulher e é um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Avançado Governador Valadares, que trabalha pelo fortalecimento da rede protetiva de atenção às mulheres através de ações em conjunto com a sociedade e órgãos envolvidos na rede de atendimento à mulher em situação de violência. O Unifran atua como facilitador do processo de integração dos atores da rede e apoio com recursos humanos e técnicos para o aperfeiçoamento dos órgãos do trabalho com a violência doméstica. O projeto é coordenado pela Juliana Goulart Soares do Nascimento, que é professora e coordenadora do Departamento de Administração da UFJF-GB, ministra das disciplinas das cadeiras de Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional, e ela é graduada em Administração pela UFES e mestre e doutora em Administração pela UFMG. Então, eu gostaria de agradecer, né, pela presença da Juliana e também de cada um dos membros do Unifran que vão falar para a gente um pouco hoje, a Ana, a Carolina, a Flávia, a Isabela, a Jéssica, o Júlio, a Larissa, a Maíra e a Maria Clara, que dedicaram um tempo e um pouco da atenção, né, para trazer esse tema tão importante para a gente. Então, fiquem à vontade, gente, podem começar quando quiser, e quem tiver alguma dúvida é só mandar no chat, que a gente está atento para responder. Olá, pessoal, tudo bom? Eu vou projetar aqui para vocês, rapidinho, uma apresentação. Conseguem ver bem? Não? Conseguimos. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, então, gente, a ideia aqui hoje, primeiro eu queria agradecer, né, as meninas da LANFAC, pelo convite, né, e da gente poder ter a oportunidade de trabalhar esse tema aqui com vocês no dia de hoje, na noite, né, já tá de noite. Bom, então, o nosso tema é a violência contra a mulher na APS, e a gente queria falar um pouquinho sobre o que é o Unifran, né, o Unifran, então, é o Núcleo de Integração e Fortalecimento da Rede de Atenção às Mulheres. Ele foi criado já há uns 2, 3 anos,
E a gente começou com a ideia de trabalhar com as mulheres, né, com as ACS, a grande maioria dos agentes comunitários são mulheres, né, e então nosso primeiro projeto era trabalhar com essas agentes comunitárias sobre esse tema de violência doméstica. E daí, no final desse trabalho, a gente começou a perceber que o tema da violência, né, contra a mulher é um tema que abrange muitos outros fatores, né, muito para além das ACS, que não daria para a gente trabalhar de forma tão fragmentada. E aí foi então que nós decidimos criar o núcleo. Desde então a gente vem trabalhando nessa perspectiva de rede, né, e o que é essa perspectiva de rede, que a gente quer falar um pouco com vocês. Antes de tudo, é perceber que essa mulher que sofre violência, né, ela está ali no topo do problema, mas que tem muitas coisas que estão para baixo, né, que a gente não consegue enxergar quando a gente vai falar só dessa mulher, né, tem a cultura daquele município que essa mulher mora, tem a forma como o cárcere é percebido naquele município, a família que está em torno, os aparelhos públicos que estão disponíveis, né, como que a gente trabalha, como que é a religião para essa mulher. Então, tem vários fatores que envolvem esse tema, né? E aí, se a gente consegue trabalhar numa perspectiva de rede, a gente consegue enxergar tudo isso que está por baixo, né? Tudo isso que é esse ponto de inflexão para a resolução desse problema. Então, é por isso que a nossa ideia é, hoje aqui com vocês, discutir esse tema nessa abordagem um pouco mais ampla, tá? Bom, então, esses são os membros do Unifran, né? Ali em cima, eu, o professor Denis e a professora Mariana, que coordenamos esse núcleo. E aqui embaixo, vocês vão perceber, né? A gente tem a Ana Clara, que é da medicina, que vai apresentar com a gente aqui hoje, e a Larissa, que é da administração, também vai apresentar, o Júlio, também da medicina, que vai apresentar, mas vocês veem aí que a gente tem também a Isabela, da odonto, a Flávia, da fisioterapia, a Jéssica, que é do direito, a Maria Clara, da medicina, a Carolina, da administração, Maíra, do direito. Então, vocês conseguem perceber que é um tema que ele perpassa vários cursos, né, várias áreas de conhecimento. Não é um tema que a gente consegue trabalhar ele de uma perspectiva mais ampla se a gente focar só em uma área, né? Então, por isso que a gente sempre abre para que outros alunos de outros cursos venham trabalhar, né, com a gente. Como ela falou na apresentação, eu sou da administração, do curso de administração, né, o professor Denis e a professora Mariana também, mas muito nos agrega quando a gente tem alunos de outros cursos, né. No início era só a Ana Clara, que está aí no cantinho, e um aluno do direito, que era o Dan, que já se formou, e com certeza a gente não teria conseguido os avanços que a gente conseguiu se não fossem os dois com conhecimentos totalmente diversos do nosso, né? Então, para vocês conseguirem o que a gente queria que durante o dia de hoje, né, essa noite de hoje, vocês conseguissem pensar como que vocês conseguiriam atuar nesse tema aí onde vocês estão estudando, né? Que abordagem que vocês conseguiriam fazer, como que vocês poderiam trabalhar esse tema numa perspectiva mais integral, mais transversal, né? Bom, e aí, então, esses são os temas da agenda do nosso trabalho de hoje. A gente vai passar por todos esses temas, vamos falar sobre os dados da violência, né, o que é violência de gênero, os tipos de violência, os ciclos da violência, a lei, o que é essa rede, os impactos na saúde, o acolhimento, o atendimento a essa mulher, as orientações, encaminhamento e 2 casos clínicos, para a gente poder fechar. E aí eu queria já de antemão dizer que a gente vai enviar logo depois da oficina, preparamos um e-book para vocês com todas as informações da oficina de hoje, tá? Então, tudo que a gente vai falar tá lá e tá de uma forma bem explicadinha, bem detalhada. Então, para vocês ficarem tranquilos, que não precisa ficar correndo para anotar nada, que depois vocês conseguem trabalhar as dúvidas com o conteúdo que vai ter no e-book, tá bom? E aí, então, a gente vai começar aqui. Lala? Boa noite, gente. Meu nome é Larissa. Como a Ju falou, eu faço parte do Unifran. E aí, nós vamos começar mostrando alguns mapas de dados sobre o ano de 2018, para a gente ver a importância do tema. De início,
O primeiro mapa que a gente trouxe é o mapa da violência doméstica, em 2018, como foram os números no país. A gente vê que São Paulo, o número é muito maior, muito forte a presença da violência doméstica, e a gente precisa entender que a violência, ela é cometida por membros que coabitam no ambiente familiar, sendo consanguíneos ou unidos de forma civil. E essa violência, ela tem natureza psicológica, moral, patrimonial, sexual ou física. No próximo mapa, a gente tem o mapa do estupro, no ano de 2018. De janeiro a novembro, no ano de 2018, nós tivemos 98 casos de estupro diário. E lembrando, né, que o estupro é a imposição prática sexual sem consentimento, por meio de violência ou ameaça, com ou sem penetração. Para menores de 14 anos, não é nem considerado o consentimento. O terceiro mapa é sobre feminicídio. Em 2015, foi-se criado a Lei 13.104 pelo índice de feminicídio no país. Desde que essa lei foi criada, a gente já teve 15.925 casos de mulheres mortas divulgadas pela mídia. Esses números, eles não batem com os números dos órgãos que registram, pela resistência em se registrar esse tipo de crime. Aí, falando da violência contra a mulher, é importante a gente entender primeiro sobre a violência de gênero. A violência de gênero, ela é embasada na atribuição de uma classificação social de masculino e feminino, mas ela acaba gerando um caráter discriminatório quando a gente tem um dos papéis recebendo mais pesos ou importâncias diferentes. E pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de Belém do Pará, eles entendem a violência de gênero como ofensa à dignidade humana e a manifestação das relações de poder desiguais entre homens e mulheres. Sendo assim, a violência contra a mulher é um ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica de mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. O que é importante a gente entender é que essa mulher, ela não tem endereço, ela tem diferentes níveis sociais, diferentes religiões, raça, escolaridade, acontece em todos os níveis da nossa sociedade. A psicóloga Valesca Zanello, ela entende que os papéis de gênero atribuídos ao homem e à mulher na sociedade, que a violência de gênero é por conta desses papéis. E esses papéis, eles são criados e mantidos por algo que ela chama como dispositivo de gêneros. Esses dispositivos têm uma função estratégica dentro da nossa sociedade, que ela modula e define as condutas e opiniões, e até os discursos das pessoas. Ela escreveu esse livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que é bem detalhado, bem dinâmico, para quem se interessa pelo assunto, vale a pena ler. E aí a gente trouxe uma dinâmica para saber se vocês sabem a diferença entre esses tipos de violências, já que a gente tem a violência moral, física, psicológica, sexual e patrimonial. Nós colocamos 5 frases para vocês colocarem em ordem qual que é cada tipo de violência. Um minutinho para vocês preencherem, e depois a gente vai passar pelo conceito de cada uma para ver se vocês assimilaram certo as frases e as respostas. Eu vou só mudar a partilha do slide aqui, a forma de partilhar, que vai ficar, para eu poder fechar meu microfone rapidinho.
Então, vamos lá para os conceitos? A violência física, ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. A psicológica, ela causa dano emocional, diminui a autoestima e que possa prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento dessa mulher, possa constranger a presença, a manter a participação. A moral, ela é entendida como calúnia, difamação ou injúria. A sexual é qualquer tipo de violência que impeça a mulher de presenciar ou participar de alguma relação sexual. E também qualquer coisa que impeça essa mulher de ter algum método contraceptivo, ou que force ao matrimônio, ou a gravidez, ao aborto, à prostituição. A patrimonial, a gente já está falando de retenção e subtração e distribuição parcial ou total dos objetos dessa mulher. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, qualquer coisa que atinja essa mulher dessa forma. Aí, vamos para a resposta das frases. A primeira frase é física. A segunda, meu marido disse que todos os meus documentos ficaram guardados com ele. É patrimonial. A terceira, mulher no volante, perigo constante. É moral. A quarta, meu marido disse que eu não posso sair de casa com essa roupa porque mulher casada se veste direito para não ficar mal falada. Ela é psicológica. E José não permitia que Maria usasse qualquer método contraceptivo, é sexual. O ciclo da violência, ele foi criado pelo Instituto Maria da Penha, é compreendido na Lei Maria da Penha, que fez um estudo e entende que as agressões, a violência contra a mulher, ela acontece de forma cíclica, e ela tende a acontecer com frequência. A gente passa pelo aumento de tensão, ato de violência e lua de mel. Eu vou explicar cada um deles para vocês entenderem como é esse funcionamento. O aumento de tensão é quando o agressor ele se mostra irritadiço, ciumento, faz manipulações, ameaças, destrói alguns objetos. E nesse momento, a vítima ela tende a se sentir culpada do que está acontecendo. Ela tende a tentar adequar os seus atos para que aquele relacionamento dê certo, para adequar-se ao relacionamento que ela está dentro. E aí a gente chega ao ato de violência, que é o ápice dessa tensão, é quando o agressor pratica de fato a violência, sendo ela de forma física, verbal, moral, sexual ou patrimonial. A vítima, ela não se sente confortável na relação, ela está muito desconfortável nesse momento, mas em muitos momentos ela se sente impossibilitada de sair de tal situação, mesmo que ela reconheça que ela está correndo risco ali. É nesse momento também que geralmente a vítima consegue quebrar o ciclo. É nesse momento que ela vai buscar por ajuda. E aí a gente finalmente chega na lua de mel, que é quando o agressor se diz arrependido e quer reconciliação, fala que nunca mais vai fazer aquilo, e por diferentes motivos, a vítima ela acaba cedendo, ela acaba perdoando o agressor e reconcilia esse casamento, essa relação, o que seja. E em pouco tempo a gente volta para a primeira fase, que é o aumento de tensão. E esse ciclo, ele tende a ficar cada vez mais curto, menos espaçado, os acontecimentos dele. E aí, como que a gente combate essa violência doméstica? Em 2006, dia 7 de agosto de 2006, foi-se sancionada a Lei 11.340, que ela é batizada como a Lei Maria da Penha. Ela respalda mecanismos para a gente impedir essa violência contra a mulher. A principal importância dela é que ela traz dispositivos legais para se punir esse agressor. Ela é dividida em 7 títulos, em 46 artigos,
que, além dessa punição, desse meio para punição do agressor, ela conceitua os tipos de violência, ela traz essa dimensão punitiva, traz essa criação de políticas públicas de prevenção, assistência e proteção à vítima, e, além de tudo, ela incentiva a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na lei também a gente vê a integração de diversos serviços e assistência para a vítima e agressor. É nesse momento que surge a rede do qual o Unifram faz parte, está dentro da rede de Valadares, mas previsto nessa lei que a rede surge. Bom, e aí a gente queria tentar deixar mais claro que essa rede, né? Uma vez eu e o Denis, o professor Denis, a gente estava num evento com juízes, também para falar da rede de atendimento, e a gente falou muito rápido sobre o que era rede de atendimento, porque às vezes parece que é um conceito bem simples, né? E aí, depois, no final, a gente percebeu que não era tão óbvio assim. Então, a gente começou a gastar mais tempo para poder explicar exatamente esse conceito de rede. Então, o que é a rede de atendimento? A rede de atendimento, ela o caráter mais fundamental dela é ela ser multidimensional, né? Então, é você pensar, dada a complexidade de um tema, qualquer que seja ele, então, no nosso caso, violência doméstica, que atores, que órgãos que conseguem tratar desse tema da maneira mais ampla possível, né? E aí você pensar em todos esses setores que precisam se vincular, né, e trabalhar de maneira integrada para poder tratar esse tema, né? Então, quando a gente pensa na violência doméstica, então a primeira coisa é a gente pensar na mulher, obviamente, né? Mas junto com a mulher tem a família, tem o agressor, né? A gente tem quem vai atender essa mulher, mas também quem vai atender esse homem, né? Quem vai julgar o caso, que porta de entrada essa mulher pode usar. Então, a rede aqui, a gente, inclusive, fez quando a gente foi organizar a rede aqui em GV, né? Essa rede está organizada tem 1 ano e meio, mais ou menos. Ela começou a ser organizada pelo sistema judiciário, a gente junto com uma juíza que teve aqui, né, a doutora Solange, e que hoje é coordenado pela promotoria, junto com a gente e todos os outros órgãos. A gente percebeu que nem os próprios órgãos conseguiam compreender esse caráter multidisciplinar, né? Então, assim, vamos supor, eu sou da Secretaria de Assistência Social, eu consigo entender de onde essa mulher vem, para onde ela vai, mas eu não consigo compreender exatamente como eu consigo melhorar esse fluxo, né? Assim, onde está exatamente o problema? Porque eu não converso com essa delegacia, eu não converso com a Secretaria Municipal de Saúde, eu não converso com a promotoria. Então, o caráter fundamental de uma rede é que você tem o diálogo entre esses atores. Então, estabelecidos os atores, todos eles que estão envolvidos nesse problema, nesse tema, como que a gente estabelece o diálogo? Porque a rede, ela por si só, ela funciona, né? Assim, mesmo que você não interligue esses atores, eles estão ali trabalhando cada um na sua função. Mas a grande característica desse trabalho em rede é a conversa dessas pessoas, né? Elas estarem sempre em diálogo para poder conseguir entender quais os fluxos e interfluxos, ou seja, está vindo da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Assistência Social, tem algum problema nesse caminho dessa mulher, né? Então, a gente evita revitimização, a gente evita vários outros problemas. Tá na assistência social, essa mulher não quer separar desse homem, como que a gente vai tratar esse homem? Então a gente tem o CEAPA, né, que é um centro que trabalha com os agressores enquanto eles estão no cumprimento das suas medidas. E aí, então, aqui são alguns dos órgãos, né, que podem compor uma rede, são os que compõem aqui, no nosso caso, mas aí a gente queria que vocês pensassem aí, né, no município de vocês, que órgãos têm disponíveis, né? Nem sempre, por exemplo, tem uma casa-abrigo, em municípios muito pequenos, às vezes não tem o CREAS, não tem o CEAPA, né? Então, é vocês pensarem, dadas as condições desse município que você vai estar instalado hoje, ou quando você estiver trabalhando, como que vocês conseguem interligar essas pessoas?
Então, aqui a gente consegue fazer essa conversa, né, entre o Ministério Público, a Promotoria, a Defensoria e o Tribunal, no sistema de justiça. A gente tem as duas polícias interligadas, Polícia Militar e Polícia Civil, né, aqui é representado pela Delegacia Especializada da Mulher, esse DEAN, cinzinha que está embaixo. A Secretaria de Educação, porque isso é um problema, é uma questão cultural também, né? A gente precisa conversar com esses jovens que estão dentro das escolas. O CEAPA, que eu contei para vocês, esse vermelhinho aí no canto esquerdo, né, que trabalha com os agressores que estão no cumprimento das suas medidas. O Conselho da Mulher, a gente tem aqui também. E aí tem todo um aparato, né, tanto de Secretaria de Saúde quanto de Assistência Social, que são os verdinhos que estão aí. A gente tem casa-abrigo aqui também, onde essa mulher consegue ser abrigada em casos mais graves. Mas o que a gente percebe de interessante é que muitas coisas, né, só funcionam, por exemplo, agora na época da pandemia, só estão funcionando de uma maneira mais efetiva, porque a gente conseguiu trabalhar essa integração antes, né? Quando a gente fala da violência doméstica, a gente muitas vezes tem uma sensação errada e começa de que existe um lugar para essa violência acontecer, né? Isso acontece mais nos bairros mais carentes, isso acontece com emocionalmente, e a gente não consegue perceber a amplitude dessa violência, né? E agora, com a pandemia, essa violência ficou mais nítida em outras construções sociais que a gente não conseguia se atentar para isso antes, né? Sabendo que ela acontece, mas não conseguia se atentar. A gente percebe que muitas mulheres que têm carreiras estabelecidas, mulheres que têm famílias estabelecidas, né? Enfim, ou seja, que entendiam que estavam numa situação confortável de não violência, e que nesse momento em que todo mundo se fecha nas suas famílias, né? Elas começaram a perceber, então, esses pequenos indícios de agressões que às vezes não ficam tão nítidos, né, tão latentes no dia a dia, quando você está entrando e saindo de casa, vê pouco seu marido, vê pouco seu filho, enfim, tem uma relação menos constante, né? E aí, com essa pandemia agora, a gente conseguiu perceber isso, que essas mulheres têm vindo mais conversar conosco, né, e mostrar, olha, eu tenho vários problemas, eu consigo me encaixar em vários desses tipos de violência e eu não tinha me atentado para isso, né? E uma outra construção interessante que a gente percebeu agora na época da pandemia é que como o sistema está todo ligado, né, como a gente tem um grupo de WhatsApp, né, que tem todos os representantes é o grupo de articulação da rede, né, são as pessoas que articulam essa rede. Então, temos nós, o Unifran, e um representante de cada um desses órgãos. Então, todos os problemas que tem, a gente consegue resolver rapidamente e pensar em estratégias conjuntas, né? Então, logo que começou a pandemia, vamos começar a atender pelo WhatsApp. Então, o Ministério Público colocou um WhatsApp à disposição, a delegacia colocou um WhatsApp à disposição, a defensoria, a promotoria, e aí a gente vai pensando maneiras de chegar a essa mulher, já que ela não pode chegar até a gente, né, para poder denunciar. Então, é esse trabalho que, quando a gente fala em rede, a gente está querendo deixar claro, né, que você, no seu lugar ali da saúde, não dá para ficar só ali, né, isso é um trabalho que ele precisa ser multidisciplinar, que ele precisa ser abrangente, que você precisa entender o que tem disponível naquele município que você está instalado, para você conseguir atender de uma maneira mais efetiva e mais ampla essa mulher. Boa noite, meu nome é Ana, eu sou estudante de Medicina da UFJF, e eu quero continuar essa conversa agora que a gente percebeu que nós fazemos parte da rede, né? A saúde faz parte da rede, qual que seria o nosso papel no combate à violência contra a mulher? Eu acho que a primeira coisa importante é a gente compreender a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, assim, alarmante, porque ele tem os impactos que são incontáveis, tanto principalmente, né, para a mulher que está nessa situação de violência, mas também para a família, para o agressor. Então, quando a gente pensa nos impactos da violência, podemos colocar várias esferas, a vida social dessa mulher, a vida econômica, a vida acadêmica, a saúde, né, a parte da saúde, a saúde mental,
a vida espiritual, é compreender que essa mulher ela é afetada de todas as formas. Quando a gente entra na categoria da saúde, a gente consegue ainda desdobrar esses acometimentos e perceber que a violência ela se instala de forma sistêmica e de maneira progressiva, que vai atingir diversas partes e pode produzir impactos sutis, algumas alterações sutis, que passa despercebido, mas também alguns desfechos fatais, como feminicídio, suicídio e até mesmo outras coisas que a gente pode ver aqui, né? Então, quando a gente fala da lesão física, já é um impacto físico, que é um impacto mais agudo, momentâneo, algumas alterações funcionais, alguns sintomas inespecíficos, como, por exemplo, uma cefaleia ou uma dor muscular, a incapacidade permanente, como foi o caso da própria Maria da Penha mesmo, né, que depois de ser agredida pelo marido, ela ficou com uma incapacidade permanente. Ela pode também começar a se instalar de maneira crônica, com síndromes dolorosas, a síndrome do intestino irritável, todos aquelas sintomas que a mulher tem há muito tempo, mas que não pode ser explicado. Às vezes ele não é explicado porque não se percebe que a mulher está sofrendo uma violência. Na saúde mental, tem muito impacto o estresse pós-traumático no ato da violência, depressão, ansiedade, angústia, transtorno de pânico, transtorno alimentar, abuso de substância, baixa autoestima, pode causar na mulher o acometimento dela na área também reprodutiva. Então, por exemplo, isso está relacionado muito com a violência sexual. Ela pode ter uma gestação não desejada, ou ela pode acometer um aborto, que pode ser espontâneo, ou não, até pelas agressões. Pode vir ter DST, aborto, complicações na gravidez. Então, é aquela mulher que a gente percebe que ela pode estar sempre tendo complicações na gravidez, ela entra no pré-natal atrasado, o recém-nascido já nasce com baixo peso, e ela está sempre com alguma enfermidade inflamatória. Pode passar. Travou aqui? Eu passei, travou para vocês? Não tá aparecendo aqui para mim não, Ju. Assim. Então, o que a gente vai fazer? Isso, voltou. Então, o que a gente vai fazer? Quando chega essa mulher para ser nossa paciente, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai acolher ela, atender, orientar e encaminhar. Mas sempre lembrando que não tem receita de bolo, principalmente na saúde. A gente tem que pensar na integralidade do atendimento. Então, a gente vai ver o caso dela, a história dela, o perfil, o que ela está precisando para poder encaminhar ela dentro dessas 4 grandes esferas. A primeira coisa, né, no primeiro contato com a mulher, é muito importante que você crie uma relação de confiança com ela, porque muitas vezes é ali no espaço de saúde que ela vai ter a oportunidade de relatar a violência, porque ela pode estar num relacionamento que ela não pode sair de casa, que ela não pode conversar com muitas pessoas, mas para ir numa consulta ela pode. Então, às vezes, a gente tem que atentar a isso. É o único espaço que ela pode ter. Então, a gente vai ter que ter muita a questão do respeito com aquela mulher, escutar o que ela está falando e o que ela não está falando para você. Entender que ela tem que ter autonomia, que ela que tem que decidir as coisas, ela tem que compreender aquela situação que ela está passando, ela tem que compreender quais são os direitos que ela tem, o que ela pode conseguir de apoio, e assim resolver transpassar essa violência. Então, a gente não pode, a mulher chegar lá, obrigar ela a fazer um boletim de ocorrência, por exemplo. A gente tem que ouvir a fala da vítima sem culpar ela, sem colocar o juízo moral, tipo, mas por que você deixou isso acontecer? Por que você chegou a esse ponto? A gente precisa entender que aquela mulher está numa situação de vulnerabilidade e não fazer a revitimização, ficar perguntando para ela várias vezes. A revitimização é toda vez que ela chega no serviço, ela tem que contar toda a história para estar revivendo aquele trauma. E sempre dar o apoio psicológico para essa mulher, sempre que possível, ali dentro da APS mesmo, se o NASF estiver disponível, já encaminhar ela para o apoio psicológico e para o atendimento do serviço social. E aí agora eu vou pedir a ajuda da Ju para falar dessa parte de inteligência emocional, porque ela é professora dessa área.
Então, gente, a gente quis colocar essa parte da empatia para vocês, porque é muito. Quando a gente trabalha, né, quando a gente tenta compreender essa abordagem numa perspectiva mais ampla, como a gente está tentando trazer para vocês, o que a gente percebe é que não adianta eu tentar tratar essa mulher, né, nos seus casos mais visíveis, né, se a gente não consegue me enxergar, né, se eu não consigo me enxergar enquanto profissional de saúde nesse caso. Então, aqui a empatia não é a sua empatia para com essa mulher só, né? É o que a gente quer que vocês percebam, né? Para além dessa empatia com o outro, é que para ter essa empatia com o outro, você precisa antes pensar em você e se conhecer, né? E é por isso que a gente colocou só um lembrete aí sobre a inteligência emocional, né? A gente não vai conseguir falar sobre ela aqui, porque é pouco tempo para a gente tratar de tudo, mas a gente queria deixar esse lembrete, né, assim, de pensar, de conhecer e de estudar a inteligência emocional, de vocês terem consciência, né, das suas próprias emoções, enquanto profissional de saúde, enquanto indivíduo, né, ter consciência dos seus impulsos, né, então, conseguir gerenciar esses impulsos, né, como que vocês persistem diante dos fracassos, dificuldades, como que vocês se automotivam, para daí depois a gente conseguir pensar na empatia, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, esses são itens que são trabalhados e eles são encadeados, né? Eu não consigo ter empatia se eu nem consigo conhecer as minhas próprias emoções, né? Então, para você conseguir ter empatia com esse indivíduo que está na sua frente, você precisa, antes de tudo, se conhecer, né? E para aí, no final, a gente ter essa habilidade social de lidar com a emoção de outras pessoas, né? É só assim que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais ampla, mais integral e mais efetiva, né? Então, eu convido vocês a estudarem inteligência emocional, a se aprofundarem nesse tema, porque eu acho que isso faz todo sentido na perspectiva de um profissional de saúde que tem uma abordagem mais ampla, né, e mais integral desse indivíduo. Inclusive, quando a gente um dos temas, né, que a gente trata, que foi super pedido pela nossa rede aqui, foi a comunicação não violenta, né, Ana? Sim, a comunicação não violenta, ela é uma forma de se conectar de maneira mais profunda com a pessoa que você está conversando e conseguir fazer essa comunicação seja mais satisfatória, chegando em resultados. Quem desenvolveu essa comunicação não violenta foi um psicólogo chamado Marshall, e essa CNV que a gente fala, ela está sendo aplicada há mais de 40 anos numa rede mundial de multiplicadores. Ela tem 4 princípios básicos, que é a observação e não avaliação. Então, você observa, mas não coloca julgamento. Você compreende quais são os sentimentos na fala da pessoa. Você entende quais são as necessidades daquela pessoa e você reconhece o pedido para você se realizar. Então, a gente deixa aí uma dica de leitura muito interessante, não só, né, para o tratamento da violência contra a mulher, mas também no nosso dia a dia. É muito bom esse livro. E aí, a gente não abordou, né, toda a comunicação não violenta, mas trabalhando no conceito de empatia, a gente trouxe algumas frases para vocês, para identificar se essas frases elas deveriam ser ditas ou não, e nas que deveriam ser ditas, quais são as coisas que têm de semelhança, o que faz essas frases serem parecidas entre si. Aí eu queria que vocês não tivessem vergonha, que falassem, eu já ouvi essa frase, eu não gostei, essa daqui eu acho muito legal de falar. O que vocês acham? Aí, ó, pode abrir o microfone, tô esperando. Alguém quer ler uma frase e a gente conversar sobre ela? Eu acho que a primeira frase não tá legal, não. Acho que ela tá incorreta. Que mais? E essa outra frase? Por que você não procurou ajuda antes? É uma frase boa de se falar ou não? Não. Eu acredito que Tem algumas frases um pouco violentas até, né?
culpando a mulher, assim, como se fosse culpa dela que aconteceu ou deixou de acontecer, como a segunda mesmo, ou a quarta frase, e também com relação à saia curta, é meio que culpabilizando a vítima, né? Então não é legal ter esse tipo de abordagem enquanto estiver no acolhimento, assim. Quais dessas frases vocês acham que são boas de se falar? Eu indicaria você se sente confortável para falar sobre isso agora. Eu acho que seria uma boa frase para dar uma abertura, para que ela se sinta bem, conversar sobre aquilo e não ser tão invasiva. Eu creio também que a penúltima frase ela é de suma importância para criar esse vínculo entre a pessoa que está ouvindo e quem está falando. Eu acho que a terceira, de baixo para cima, também é muito importante mostrar para essa pessoa que tem mais pessoas que apoiam ela, porque talvez, como ela está sendo vítima de alguém que mora com ela, né, da família, às vezes ela pode se sentir sozinha. É bom mostrar que tem mais gente que se preocupa com ela. Acho que deixar claro que o ambiente ele é um ambiente seguro, que mostrar essa questão de confiança também é muito importante. Isso ajuda bastante no vínculo também. Uhum. Então, a gente percebe que todas essas frases... Pode falar. Que a última frase ele também achei muito importante, porque na maioria das vezes essa mulher tem que ficar se justificando, né, como se ela tivesse que legitimar o discurso dela. Então, mostrar para ela que a gente compreende aquela situação e que é legítimo o que ela está colocando, sem que ela precise se justificar, também pode ser um ponto muito importante para ela, nessa questão do acolhimento, né, da empatia e da formação do vínculo também com essa mulher. Exatamente. Então, a gente percebe que essas frases que são boas de se falar, elas têm dentro dela apoio, incentivo, encorajamento, e compreensão, empatia. Então, a gente tem que compreender que esse momento, o primeiro momento, é para a gente criar confiança com aquela mulher. Então, não é momento de questionar, não é momento de pedir justificativa, porque muitas das vezes a vítima, ela não procura ajuda porque ela tem vergonha, ela tem medo de ser criticada, ela acha que ninguém pode ajudar ela, que não vai ter ninguém que vai ouvir ela, que vai acreditar no problema dela, ou ela tem umas questões de família, ela tem medo de separar por causa de julgamento, ela não consegue por causa de dependência financeira, dependência emocional. Então, esse momento é um momento de acolhimento, de apoio, e não de questionar, né, de julgar, ou de fazer nada que a vítima se sinta mais culpada. Pode passar. E aí, continuando o atendimento, a gente tem que fazer o exame físico na mulher, o exame físico e principalmente o exame ginecológico em casos de suspeita de violência sexual. Mas principalmente, pensar que esse momento é um momento que a mulher está muito vulnerável. Então, esse exame tem que ser feito com muito respeito, você tem que explicar para ela tudo o que você vai fazer, aonde que você vai tocar, o que que você vai executar, o que que você vai coletar, por que que você está fazendo aquilo, explicar que nada vai ser enviado para uma polícia, mas que vai ser documentado, e caso ela queira entrar com uma ocorrência, isso pode ser solicitado. Então, é muito importante, no exame físico, a gente ver se a história também está batendo com o tipo de lesão. Então, aquele caso que a mulher fala assim, eu caí da escada, será que aquela lesão está correspondendo a uma queda? É nessas miúças que a mulher não fala que a gente vê com o exame físico se tem alguma coisa ou não, né, de diferente. Então, toda vez que você vê um sinal sugestivo de violência, você tem que ver aquela lesão, descrever ela, descrever a forma, o tamanho, o local, a quantidade de lesões, a situação que ela foi causada, você tem que coletar material, você tem que descrever tudo no prontuário, tudo que você enxergou, tudo que a mulher falou, como que aquela vítima estava, se ela estava abalada, se ela estava chorando, se ela estava estável. E é muito importante essa questão do respeito também, né? E o que que a gente acha? Geralmente a gente acha muita equimose, escoriação, a gente acha edema traumático, feridas, a gente acha mordida,
aquelas marcas de lesão por objetos estranhos, pode ser um ferro, um pedaço de madeira, panela, tudo que pode agredir a vítima. Principalmente no exame ginecológico, você pode ver escoriação, edema, rotura, dilatação e laceração. Só que isso não vai confirmar para você que é uma violência sexual, porque esses achados podem ser também numa relação consentida. Então, você tem que fazer essa ligação, mas não já bater o martelo quando você encontrar isso. Pode passar. E aí, o que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente a gente que vai atuar na atenção primária, porque a atenção primária, ela conhece quem são os pacientes, ela entende qual é o perfil dele, qual é a sua história, geralmente conhece a família, conhece se ele vai nos eventos do bairro, se não vai, onde trabalha, quantos filhos tem, a gente realmente conhece o paciente, então a gente tem que ficar muito atento para mudanças no comportamento, um comportamento de atitude, uma mulher que mudou muito o seu humor, ou que evita conversar com você, ou que evita falar de certos assuntos para não se emocionar, ou fala pouco, você vê que ela está escondendo alguma coisa. Aquela mulher que está com uma aparência diferente, uma aparência talvez mais desleixada, você presta muita atenção nisso. Uma mulher que ia nos eventos, por exemplo, da comunidade, não está indo mais, que você percebe que os familiares comentam que não vê mais, que os amigos falam que também chama, mas ela não participa das coisas, os vizinhos muitas vezes falam, eu acho que está acontecendo alguma coisa ali esquisita na casa, as próprias ACS podem passar e comentar isso também. A questão familiar, né? Como que é o relacionamento dessa mulher, como que é a questão dos filhos, como que é o companheiro ou companheira, né? No caso, se ele tem uma tendência a ser agressivo, se ele tem alguns vícios, como que é essa relação? A questão do trabalho, se essa mulher vai buscar um atestado com recorrência, se ela apresenta faltas no trabalho sem justificativa, se ela não se sente mais motivada a ir para o trabalho, ou ela pega muito trabalho para não estar em casa. A questão da saúde também, aquela mulher que sempre chega com dores que você não entende de onde vem, dores recorrentes, dores que não tem local certo, que não tem nada que desencadeia, aquela mulher que tem muitas gestações não planejadas, aquela mulher que apareceu do nada uma DST nela, aquela mulher que está reclamando da vida sexual dela, que ou está com comportamento de risco ou não. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. E aí, o que você vai fazer? Depois de você atender, você vai fazer uma orientação. E é dever nosso orientar a importância do registro de boletim de ocorrência. Só que esse boletim, ele não é necessário para o atendimento. Ele só é feito se a vítima decidir. Ou seja, chegou uma mulher lá no posto para ser atendida. Ela precisa de um boletim de ocorrência? Ela não precisa. Mas ela tem que ser aconselhada como que ela faz, onde que ela vai procurar. E aí chegou uma parte muito importante, que é a ficha de notificação compulsória, né, que ela é obrigatória desde 2003, qualquer profissional da saúde pode fazer, e ela é muito importante para estabelecer políticas públicas, para você fazer um planejamento de saúde para aquele território, para você fazer um diagnóstico comunitário, para você pensar ações para desenvolver naquela unidade, dependendo do perfil, né? Então, o que é importante? A gente não ignorar nenhuma parte da ficha. Ela tem uma parte geral, que fala sobre o perfil daquela mulher, escolaridade, idade, se teve gestação, onde que ela mora, e aí um pouco sobre a ocorrência. Pergunta se já aconteceu algumas vezes, como foi o meio de agressão, quais tipos de violência estava presente, se houve violência sexual, se dentro da violência sexual houve penetração, quantas pessoas estavam envolvidas, qual é a relação que a vítima tem com o agressor, se teve o uso de alguma substância, quais foram as consequências, o que você fez e os encaminhamentos. É muito importante para a gente gerar os dados em saúde. E aí eu vi uma pergunta aqui no chat, que é, qual que é o papel da vigilância epidemiológica? Todas essas notificações, elas vão alimentar a vigilância, e a vigilância pode direcionar a esses planejamentos, que são muito importantes para a gente no sentido de prevenção à violência. E aí eu queria chamar a atenção aqui disso que a Ana falou, gente. Muitas vezes a gente, essa coisa de não trabalhar em rede, né? Às vezes a gente acha que isso está funcionando, né? E não está.
quando a gente começou a trabalhar com a violência doméstica aqui, né, em GV, a Secretaria de Saúde, as pessoas que enviam essas fichas para os postos, ela tinha certeza absoluta que essas fichas estavam chegando e que havia um preparo das pessoas, né, dos profissionais de saúde para o preenchimento dela. E aí, com o decorrer da nossa pesquisa, a gente percebeu que as fichas nem sempre chegam, né? Então, teve um caso que a gente conseguiu achar uma ficha, né, num posto de saúde, ninguém sabia como preenchia. Então, é bem importante vocês tentarem, na prática de vocês, nas aulas, nas atividades práticas que vocês puderem ter contato com os profissionais já, né, que já estão trabalhando, que vocês possam orientá-los sobre isso, né, eu acho que já é uma forma de vocês começarem a fazer uma diferença nessa área, né, perguntar se eles conhecem a ficha de notificação, no e-book que a gente vai passar para vocês, tem ela bem clara, dá para ver todos os campos, né, vocês conseguem ver como que preenche cada um desses campos, conversar com os profissionais, perguntar se eles têm o hábito de fazer essa notificação, se eles sabem como que faz essa notificação, quem preenche, para onde envia, se tem que assinar, se não tem que assinar, né, muitas vezes as agentes comunitárias que são uma grande ferramenta para essa notificação, né, já que elas estão ali todos os dias com essas mulheres, muitas vezes elas têm medo de notificar porque elas são daquele território, né, então ela notifica, mas ela conhece o agressor também, e aí como é que fica, né, a segurança dela. Então, orientar como que isso é feito, que ela não precisa assinar, enfim, todos os detalhes do preenchimento da ficha. Então, para além de conhecê-la, né, além de conhecer a ficha, fica aqui o nosso convite para vocês estudarem um pouco essa ficha e conversarem, né, dentro dos postos, ou, enfim, com os outros profissionais de saúde, no hospital de referência, enfim, com os profissionais que eles façam, inclusive não só da rede pública, tá, gente? A rede privada também tem o dever de fazer a notificação. E essa notificação é tanto na confirmação de violência, quando você suspeita que pode estar acontecendo alguma violência. É muito importante. E aí, os encaminhamentos, né? Essa mulher chegou, eu fiz o atendimento, acolhi, fiz a notificação, orientei ela os caminhos que ela pode seguir e vou encaminhá-la na rede. Para onde que eu vou encaminhar? Isso depende muito de qual é o caso da mulher, se ela sofreu uma violência sexual, se ela está sofrendo uma violência psicológica, se ela já sofreu uma agressão várias vezes, se ela está correndo um risco de vida muito grande. Então, você precisa ter o contato de todos os números da rede. Então, uma dica é você ter esses contatos e conversar com a rede, saber, então, eu estou com uma mulher desse caso aqui, não expor, né, a vítima, não falar o nome, mas perguntar o que seria melhor, se você não souber, e encaminhando ela dentro da rede. E o mais importante é fazer o acompanhamento, porque a atenção primária, geralmente, ela está muito próxima da mulher. Então, é ela que pode fazer esse acompanhamento, ver se ela realizou o atendimento, se ela já foi nos outros lugares da rede, se ela teve melhora, se não, o que está acontecendo. Então, o mais importante é a gente saber acolher, saber orientar e continuar acompanhando essa mulher. Bom, pessoal, eu agora, Júlio César, acadêmico de medicina, gostaria de convidar vocês agora a tentar aplicar tudo isso que a gente viu até aqui dentro de situações que provavelmente vão fazer parte, né, da prática clínica. Então, eu trouxe aqui alguns casos clínicos para a gente poder analisar, né, como um todo, tudo isso que a gente viu, né, desde o reconhecimento da situação, do acolhimento, do atendimento e também da orientação e do encaminhamento. Então, o primeiro caso que eu trago aqui para vocês é o caso da Ângela. Quem que é a Ângela? A Ângela é uma mulher de 53 anos, ela é moradora de uma periferia do Rio de Janeiro, ela procurou atendimento em uma UBS próxima de onde ela vive, com o relato de que ela vem sofrendo violências do companheiro Márcio há mais de 15 anos e que as agressões físicas vêm se intensificando. Segundo a Ângela, Márcio, que tem 42 anos,
faz uso constante de álcool, maconha e cocaína, além de haver uma suspeita que ele faz uso de crack. Ela e a filha falam do medo de que ele venda tudo que possui, inclusive a casa, para comprar bebida e drogas. A Ângela relata a agressividade do marido com a família, que já perdura há 15 anos. E nesse tempo, o Márcio já chegou a colocar fogo na casa e ameaçar uma das filhas, Luana, com uma faca. Né? Diz já ter tentado anteriormente medida protetiva de urgência associada à internação compulsória de Márcio. A Ângela atribui esse agravamento a um fato específico. Prestem bastante atenção. Isso chama muito a nossa atenção. Ela pegou carona para voltar do trabalho com um colega e Márcio, ao ver a mulher descendo do carro de um homem, ficou bastante agressivo, insinuando que ela o estava traindo. Desde então, as brigas seguidas de agressões se tornaram frequentes, né? E o Márcio, inclusive, continua ofendendo ela após esse fato, como vocês podem ver. A Ângela verbaliza não ter claro se ela quer se separar do marido, temendo a partilha dos bens. Ela diz, não consigo comprar outra casa. Em seu relato, ela oscila entre o desejo de que Márcio possa se tratar, para que os episódios em que ele chega em casa agressivo cessem, e a intenção em se separar diante da negativa do marido em aceitar um tratamento. Também demonstra preocupação com o futuro de Márcio, caso eles se separem, tendo receio de que ele não consiga administrar o dinheiro que recebera com a venda da casa, gastando tudo. Né? Então, o Márcio chega a dizer que ela e as duas filhas são as únicas coisas que ele tem na vida. E, diante disso, constata que a solução seria a internação. E a filha Yara, uma outra filha de Ângela, chega a dizer, né, durante o atendimento, o seguinte, a solução seria que ele morresse. Um pouco mais agora sobre, né, a história pregressa da paciente durante a consulta. Olha só, a gente pode observar obesidade e depressão na Ângela. Ela já fazia acompanhamento com um psiquiatra e chegou a fazer uso de antidepressivo. Na história ginecológica dela, a Ângela teve 3 gestações, 3 partos, nenhum aborto. Foi menarca aos 13 anos, com ciclos menstruais irregulares. A data da última menstruação ela nem se recorda, por exemplo. No exame físico, apresenta corada hidratada sem edemas, presença de uma mancha arroxeada, né, uma equimose, medida aproximadamente 3 centímetros, em região do quadril. Também foi possível constatar a presença de uma escoriação de aproximadamente 4 centímetros, sugestiva de marca de unha na região do pescoço. A gente tem o aparelho cardiovascular dela aí, com a pressão e as bolhas cardíacas, o aparelho respiratório. No exame ginecológico, vejam bem, vulva com aspecto normal, ímã apresentando sinais de ruptura antiga, observe-se, na região da fúrcula vaginal, presença de pequena equimose sobre uma área de fissura, pregas anais íntegras com presença de 3 pequenas fissuras. Então, aqui, olha só, eu montei esse quadrinho para a gente pensar sobre alguns fatores externos que são muito comuns, né, dentro dessa situação de violência contra a mulher. Então, vamos avaliar eles aí. Olha só, o primeiro, moradora de uma periferia do Rio de Janeiro. Então, a gente pode observar que o fator socioeconômico, né, a condição de vida, o ambiente onde a vítima mora, é um fator muito presente que deve ser avaliado. As condições de infraestrutura, a própria condição social da vítima. A violência do companheiro, né? É muito comum que a violência contra a mulher, se a gente for olhar a origem, né, o agressor, uma pessoa muito próxima da vítima. Violência sofrida há mais de 15 anos, então não é uma violência que acontece de uma hora para outra. Quando a vítima busca ajuda, não é uma coisa recente, a gente pode perceber aí, né, 15 anos que ela já está relatando essa violência. Outra coisa, a questão do vício do agressor, né, olha lá, uso constante de álcool, maconha, cocaína, é uma coisa muito presente se a gente for olhar o histórico, né, todo da vítima. Márcio ficou bastante agressivo, olha aí um fator cultural muito comum também
nesse histórico dela. Não, a Ângela diz, né, não ter claro se quer se separar do marido, temendo a partilha dos bens. E logo em seguida, a Ângela demonstra preocupação e receio de que ele não consiga sobreviver. Então, o que a gente tem que pensar é que esse relacionamento da vítima, né, com o seu companheiro, que acabou se tornando um agressor, ele não começa já com uma situação de violência, né? Começa com uma situação... A Ângela tem sentimentos pelo Márcio, né? Não começa já de início com uma situação de violência. Então, a gente tem que se atentar para isso, tem que entender que não é uma situação pontual e simples, né? Uma situação complexa. E olha lá, o Márcio diz que ela e as 2 filhas são as únicas coisas que ele tem na vida, né? Então, a gente vê que tem todo um conjunto de sentimentos envolvendo ali a Ângela. E a última frase aí de uma outra filha da Ângela, né, a solução seria que ele morresse. Então, a gente, muitas vezes, foca só no agressor e vítima, mas, na verdade, a gente tem que parar para pensar e analisar todas as pessoas que estão envolvidas ali, né? Tem uma família envolvida. Passando agora para a história pregressa, né, mais sobre as queixas da Ângela, o histórico fisiológico que a gente pode constatar. Agressões físicas. Então, olha aí, um exemplo de violência física, né? O medo constante da Ângela, então, olha aí um exemplo de violência psicológica. A agressividade do marido com a família. O Márcio já chegou a colocar fogo na casa, então, olha a violência patrimonial. Tá vendo? Um exemplo. Ameaçou uma das filhas, Luana, com uma faca, violência, né, moral, envolvendo não só a vítima, mas outras pessoas também, a família. E aí, passando mais para a Ângela, olha só, obesidade e depressão. Ela já fazia acompanhamento com o psiquiatra, uso de antidepressivo. Será que isso não... A gente tem que parar para pensar, será que isso não tem relação com tudo que ela está contando, né? Essa obesidade, essa depressão, a gente tem que ter atenção, né? Não só colher o que ela diz, mas também ter essa capacidade de juntar essas peças, né, da história dela. Ciclos menstruais irregulares, né, a mancha arroxeada, a gente viu a equimose, um quadrinho que foi passado, escoriação no pescoço, equimose sobre uma área de fissura. Então, muitas das vezes, no exame físico, a gente só vai confirmar uma coisa que a gente já tem ali na anamnese, bem explicado e bem detalhado. E o que é importante fazer nesse caso, né? O que é mais importante? Então, começa desde o acolhimento, né, da Ângela. Então, o Marshall trabalha isso muito bem no livro dele, essa questão de você acolher, da escuta do paciente. Muitas vezes você quer fazer perguntas, mas saiba usar essas perguntas para a vítima poder te dizer melhor, você deixar a vítima contar a história dela, entendeu? Que às vezes ela vai desenvolvendo e aí você vai entendendo muitas vezes as perguntas que você gostaria de fazer. Se você fizer perguntas que deixem ela falar, você vai ter essas respostas para essas suas perguntas. Importante também avaliar, né, realizar avaliação de risco e minimizar os possíveis agravos, né, as lesões que a paciente pode apresentar à vítima. E é importante aqui também a orientação, né, sobre a possibilidade dela registrar um boletim de ocorrência. Importante também o encaminhamento ao serviço de apoio psicossocial, né, considerar o afastamento da Ângela e dos seus filhos, do Márcio, né, por exemplo, em uma casa de abrigo, de acordo, né, com a articulação. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está preso ali, né, no consultório, no atendimento, mas a gente tem que pensar que existe uma rede, igual foi falado, de serviços, né? Tem diversos constituintes, diversas instituições que podem nos ajudar. Então, nosso papel de encaminhamento e de orientação vai fazer toda a diferença. E também, como ela vinha sofrendo a violência há mais de 15 anos, também é importante que o médico considere, né, por exemplo, uma avaliação mais pontual, né, de repente a prescrição de um anticoncepcional de emergência, caso seja necessário, ele avalie, e as profilaxias, né, das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV, AIDS, né, considerando aí o tempo de exposição da mulher.
E também, importantíssimo, que a gente viu que é uma obrigatoriedade, realizar a notificação, né? Que já foi falado, e é importante a gente realizar essa notificação na ficha de atendimento. Então, isso a gente tem que sempre manter na mente e guardar isso, que muito provavelmente a gente vai precisar fazer uso dessa ficha. E agora eu trago para vocês um outro caso, agora é o caso da Lorena. Quem é a Lorena? Lorena é uma menina de 12 anos, que acompanhada pela mãe, né, foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para uma unidade de pronto atendimento do hospital próximo, né, de sua residência, com relato de abuso sexual pelo tio, irmão de seu pai, que reside na mesma casa que eles há 2 anos. Olha só. A mãe relata que tomou conhecimento da história no dia anterior, quando encontrou Lorena chorando no quarto com o tio, o qual se viu obrigado a contar sobre o que vinha acontecendo. Apesar disso, já estava desconfiando que algo havia de errado, né? Pois a filha vinha apresentando um comportamento mais agressivo, chorando com frequências, com dificuldades na escola e certo receio de ficar sozinha em casa. E aí, durante a consulta, olha só, a Lorena permaneceu calada e, quando questionada sobre algo, olhou para a mãe, parecendo ter receio de falar sobre o assunto. Pedimos então que a mãe aguardasse fora da sala para que pudéssemos conversar mais à vontade com Lorena. Perguntamos-lhe como estava se sentindo naquele momento, e ela nos disse que estava, ao mesmo tempo, aliviada e com muito medo, pois não sabia o que aconteceria com sua família. Ela relatou que vinha sofrendo os abusos sexuais do tio há 1 ano, e ela não sabia como reagir, pois imaginava que algo estava errado, né? Mas tinha medo de contar para a mãe. Ela fala sobre, né, ela coloca em uma parte que o tio dizia para ela. Ele dizia que era nosso segredo e que não tinha nada demais naquilo, que minha mãe não podia saber, pois ficaria brava com a gente. Uma vez, quando disse que não queria mais fazer aquilo, ele ameaçou fugir comigo para outra cidade. Eu tinha bastante medo. Né? A Lorena conta também que tudo acontecia quando a mãe saía para trabalhar e que muitas vezes ela pensou sim em ligar para a polícia, mas ela nunca soube como ou o que fazer. E aí, durante a consulta, ela se mostra bastante ansiosa e abalada. Né? Qual que é o histórico social da Lorena? A Lorena mora com os pais e o tio em um apartamento localizado em um bairro nobre do centro da cidade, com 4 cômodos, saneamento básico e luz própria. Os pais trabalham das 8 da manhã às 5 da tarde e ela vai à escola apenas pela manhã, ficando em casa com o tio à tarde. O tio perdeu o emprego e possui problemas com álcool há mais de 5 anos. Tem morado com a família provisoriamente. Então, aqui eu vou deixar um minutinho aí para vocês, de repente, se alguém quiser comentar alguma coisa, o que chama para vocês a atenção, o que vocês acham que é importante a gente considerar aí. Eu acho legal desconstruir essa imagem de que os abusos só acontecem no contexto socioeconômico mais baixo, né? Só em periferia e tudo mais. De ser um bairro, a Lorena morar num bairro nobre, né? E a ideia também da gente acreditar na fala da criança, porque eu já ouvi muita gente falando, a criança inventa, eles assistem muito filme e tudo mais, e diminuir a queixa dessa adolescente, ou criança ainda, né, que ela tem 12 anos. Mais alguém gostaria de comentar? Alguma semelhança que teve com o caso de Ângela? Eu acho que tem que se atentar na hora de fazer o exame também, para se ela sofreu abuso, né? Nem já falado, explicar tudo o que está acontecendo, vou encostar aqui, vou fazer tal coisa. Ver qual que é a situação da mãe exatamente, se de fato ela
ela descobriu no dia anterior, se ela já sabia, se mais alguém sabe, né? Qual que é, de fato, a interação dessa família, né? Então vamos lá. Boa noite, Júlio César. Eu queria só comentar em relação que eu consegui observar sobre os dois casos em relação à preocupação que a vítima tem com o familiar, mesmo ele sendo o agressor. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Júlio, falaram aqui no chat alguns pontos que eu acho legal a gente partilhar, né? A Maria Clara falou da falta de conhecimento sobre a rede, né? Do que fazer, como ligar para a polícia. A Natália falou do abuso de algo em ambos os casos. E a Júlia Santos, ela falou que chama muita atenção também o fato de ela dizer que já tinha pensado em ligar para a polícia e não sabia muito bem o que fazer. Então, como as crianças são pouco orientadas em relação à educação sexual, até onde é o limite que as pessoas podem ter, mesmo elas sendo de uma família aparentemente bem abastada? Então vamos seguir aí, eu acho que muitas pessoas já adivinharam o que vai estar nesse quadrinho aí, pode ir colocando. Então a gente percebe, né, de cara já, né, a Lorena, que foi a vítima, ela mora com o agressor, né, então muitas das vezes está muito próximo, né, o agressor da vítima, e o abuso sexual pelo tio, então, né, a gente imagina muitas vezes que vai ser uma pessoa estranha, mas na verdade, essa pessoa pode estar dentro do seu próprio ciclo familiar, né, o receio de falar sobre o assunto, né, irmão do pai dela, tudo que estava acontecendo, né, não sabia o que aconteceria com a sua família, né, vinha sofrendo abusos sexuais há 1 ano, novamente aí, né, não é uma violência que acontece de uma hora para outra, né, tem motivos, né, a gente está vendo aí, tem uma relação do que está acontecendo, é uma coisa complexa que está acontecendo ali, né, ela não sabia como reagir. E olha só, novamente, né, o tio coloca, né, que não tinha nada demais naquilo, então olha a visão, né, a questão, o fator cultural aí presente, a ameaça, né, o tio ameaçou, inclusive, até sequestrar ela, né, fugir com ela para outra cidade, então, pô, será que não faz sentido, não dá para a gente fazer uma correlação, por que ela não sabia o que fazer, por que ela não sabia como procurar ajuda, olha a violência aí, né, presente a violência psicológica. Uma coisa que chama atenção aqui, a Lorena, ela mora num bairro nobre, né? Então a gente viu lá no caso da Anjo, comentou sobre o fator socioeconômico, onde mora, né, as condições de vida, mas na verdade esse aqui é até um ponto interessante, que a gente tem que pensar que essa violência, ela acontece em qualquer ambiente, né? Não é só em locais que detêm menor, né, condições de infraestrutura, ela vai estar presente em qualquer ambiente de uma cidade. A gente tem que estar atento para isso, né? E olha lá, ela pensou em ligar para a polícia, mas não soube como ou o que fazer, né? A gente tem que analisar como um todo a situação geral, não pontualmente. Ah, por que você não ligou para a polícia? Ela está te contando a história inteira do que aconteceu, né? A gente tem que fazer as conexões do que está acontecendo. E novamente sobre o agressor, olha lá, de novo, o tio perdeu o emprego, a questão do fator aí socioeconômico, desemprego, né? E o vício, né, que foi falado aí por muitos, o vício do tio, né, que aparece lá no caso de Márcio também há mais de 5 anos. Então, são fatores, quando a gente vai analisar, né, a gente vai estar lá no atendimento, a gente tem que prestar atenção para isso, a gente tem que colher o máximo possível, que a gente vai ter, né, um melhor diagnóstico da situação. Mais sobre a história pregressa dela, o que a gente pode ver só nessa anamnese. Então, olha lá, pode ir colocando, né? Então, a gente já vê o abuso sexual, então, claramente, a violência sexual presente. A mãe encontra a Lorena chorando, então, olha aí o exemplo da violência psicológica com ela, né? Tanto que ela apresentava comportamentos mais agressivos, chorando com frequência, né? Dificuldade na escola, receio de ficar sozinha em casa.
porque os pais saíam para trabalhar, né, e ela ficava só com o tio. Então, olha a violência aí presente. Aliviada e com muito medo, né, ela não sabia o que fazer. Mesmo quando ela vai contar a história, é uma coisa que é muito comum também, a vítima ela fica aliviada por estar, né, falando, se abrindo, mas também ela já fica com muito medo, porque ela não sabe o que vai acontecer, né? Medo de contar para a mãe, né, porque o tio alega que né, o medo da mãe ficar brava com ela. Então, olha o que a vítima está passando, né? A ameaça, né, do tio de fugir com ela para outra cidade. Olha só isso, faz sentido tudo que está acontecendo, tudo que a vítima fala, né? E ansiosa e abalada, mesmo ela contando, ela fica ansiosa e abalada, né? Porque ela não sabe o que vai acontecer, é uma situação muito diferente para ela ali, ela estava segurando aquilo por muito tempo, então é importante que a gente preste bastante atenção, dê uma maior oportunidade da vítima estar falando para você, né? A escuta ali não é nem a questão das perguntas, você saber escutar a vítima. E um pouco mais sobre a história pregressa da Lorena, olha só, no cartão de vacina, faltando a vacina contra o HPV. Na história ginecológica, a primeira menstruação aos 11 anos e a primeira relação sexual aos 12 anos. Então, claramente, né, uma violência sexual. E o exame ginecológico, vulva com aspecto edemaciado e avermelhado, e um ímã com sinal de rotura antiga. E no exame físico, hematoma no joelho esquerdo. Então, aqui eu acho que está bem fácil, né, a gente perceber que é pouca coisa e está bem na cara algumas coisas que chamam a atenção que a gente tem que ficar atento, né? Então, primeiro lá, a ausência, né, da vacina contra o HPV, a violência sexual, que de certa maneira já está, né, resumindo tudo ali que está acontecendo, e no exame físico, né, lá no exame ginecológico, a vulva com aspecto edemaciado e avermelhado, e com sinais de rotura antiga. Então, ali você basicamente só está confirmando, né, o que você já tinha como diagnóstico. Você só está fechando o seu diagnóstico. O hematoma no joelho esquerdo. Aqui também, né, o que fazer? Aqui também a situação é bem parecida com a de Ângela, né, a violência sexual. Então, é importante fazer as profilaxias das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV e da AIDS. Inclusive, né, a gente percebe a questão da falta de vacinação, por exemplo. A orientação sobre o registro do boletim de ocorrência, também, né, procurar uma delegacia especializada de atendimento à mulher, orientação ao apoio psicossocial dentro de tudo que ela viveu, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente não conseguiria, né, resolver o problema da vítima ali, mas, na verdade, existe uma rede, entendeu? Então, se a gente encaminhar, se a gente souber fazer as orientações certas, né, a gente consegue resolver melhor o problema da vítima. Entendem? Bom, do mais, em nome de todo o grupo do Unifran, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos aqui. Não deixem de conferir o e-book que a gente vai mandar para vocês. E do mais, nosso muito obrigado mesmo pela oportunidade aqui de estar apresentando para vocês. Não, eu que agradeço pela disponibilidade, pelo carinho de vocês, né? O zelo também de ter feito o e-book. Inclusive, gente, ele já foi mandado pelo e-mail mais cedo, e ele também está disponível no Drive da Liga, que vocês podem acessar pela bio do Instagram. Tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer, Júlia, até aproveitar que você está aí ainda, que a Jennifer Tuani, ela perguntou, nesse último caso, como que seria a conduta médica? Então, a Lorena chega acompanhada da mãe, né? Então, a primeira coisa, alguns pontos são, basicamente, já é de cara, a gente já tem que saber, né? O preenchimento da ficha, né? A questão de ser uma violência sexual ali pelo tio, então a gente já tem que pensar de cara, profilaxia, são coisas que a gente não pode esquecer. A ficha até, de certa maneira, ela vai até te ajudar a conduzir sobre o que você tem que fazer, né? Se a gente pegar a ficha lá e olhar, basicamente, você não precisa muito bem, não, tem que fazer isso ou fazer aquilo. Se você acompanhar a ficha ali, ela já te dá um norte de como
né, você seguir ali o próprio preenchimento da ficha já vai te dar um norte. Então, é imprescindível, né, que quem ainda não conhece, dê uma olhada, né, nesse material. E também a questão da profilaxia, né, da avaliação da necessidade, né, de um anticoncepcional de emergência, por exemplo, o encaminhamento psicossocial, né, a gente tem um CRAS, por exemplo, então isso já tem que vir direto na mente. O importante mais, a gente tem muitas vezes a gente pensa, não, tem que resolver, mas na verdade a gente tem que pensar como um grupo, né, como uma rede. Então não é só você sozinha ali dentro do seu consultório que você vai conseguir resolver todos os problemas ali da vítima. Você consegue resolver uma parte e os outros atuantes da rede vão conseguir ajudar em outras partes. Só completar o que o Júlio falou, quando a gente consegue, né, ter essa abordagem mais ampla, na hora que a gente está ajudando a vítima ali, né, na hora que está no consultório, a gente já consegue pensar em quais acionamentos a gente pode fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um CREAS no município que eu estou, né, eu já consigo ter um atendimento psicossocial para essa mulher. Eu tenho uma delegacia da mulher, então eu já posso encaminhá-la para lá, né, eu posso fazer o contato com a promotoria direto para poder... Então, assim, por isso que a gente tentou enfatizar a importância da rede, porque todos os encaminhamentos possíveis vão depender muito de como é o aparato naquele município, né, então é por isso que é importante vocês se atentarem a conhecer o aparato que tem no município de vocês, né, enfim, no município que vocês estão trabalhando, para conseguir saber quais as possibilidades de encaminhamento, mas no e-book também, que a gente vai enviar, já está com as meninas, né, que eles vão enviar para vocês, tem as possibilidades também de encaminhamento. E só falar, gente, caiu minha conexão bem no finalzinho com o Júlio, vocês perceberam, né, que eu subi e voltei. Ainda bem que estava na última. Não, obrigada pela resposta. Mais alguém quer complementar? Ju, eu acho que no máximo a gente pode deixar o convite também, né, para todos os estudantes procurarem saber se a rede existe. A gente criou o Unifran a partir de um projeto de extensão da faculdade e hoje ele é de suma importância para a estruturação da rede, está acompanhando, está sempre presente. Eu vi muitas meninas comentando ali no chat sobre a questão da educação sexual para as crianças e adolescentes. A gente está fazendo isso aqui em Valadares, agora a gente começou com a rede de educação, então é muito importante trabalhar em rede e a universidade apoiar, né, que é isso que é a extensão, é a gente levar o que a gente tem ali dentro, nossa estrutura de material, de pessoas, para dar suporte para a comunidade que a gente está inserido. Não, com certeza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem fazer isso na universidade de vocês, né, fica o convite, entra lá no nosso Insta, manda e-mail e a gente pode ajudar vocês a fazerem esse caminho que a gente já fez. Então, acho que fica mais que a provocação, né? Aproveitem aí, então, gente, o Unifran para tentar, né, expandir essa rede pelo Brasil, né, que a gente sabe que a estrutura ela é bem desigual de acordo com a região. E a gente vê que, às vezes, a própria rede não está muito preparada, né? Assim, a gente sabe que a gente está numa sociedade que está permeada de preconceitos, né? Então, acho que ter pessoas sensíveis, né, à causa também é muito importante. Teve uma dúvida que apareceu, eu achei ela bem pertinente, da Beatriz de Aro, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome, desculpa aí, Beatriz, se eu estiver pronunciando errado. Boa noite. Quero levantar um assunto aqui um pouco polêmico, mas que me foi apontado quando eu cursava Direito. A questão da Lei Maria da Penha, vocês se deparam muito com a situação de que o agressor é preso. Isso acaba gerando prejuízo para a família por causa do afastamento de quem sustentava a família. Acredito que algumas mulheres não denunciam por esse medo. Como lidar com essa situação? No caso, se seria a prisão do agressor sempre a melhor opção ou poderiam ser trabalhadas outras ideias? Então, quando a gente falou dessa rede, a ideia é que a gente, por exemplo, se a gente consegue aqui, o que a gente faz, né? A gente trabalha quando há a denúncia, né?
antes de tudo, é feito essa conversa também com o agressor, né? A gente tem aqui dentro do próprio Tribunal de Justiça, a gente começou a fazer grupos reflexivos com os agressores, né? Nessa perspectiva de entender essa realidade desse homem também e dessa mulher, porque muitas vezes a mulher chega a denunciar e depois ela quer retirar a queixa, né? Porque ela entende que ela vai ser preso e aí como que ela vai ficar, né? Então, por isso que a gente começou a trabalhar esses grupos reflexivos com os homens, né? E em medidas que também são alternativas, então eles costumam frequentar os grupos da própria CEAPA, né, para trabalhar isso. E esses homens que frequentam esses grupos, a gente também ajuda no encaminhamento, na ideia de dar oficinas, cursos para eles conseguirem outras fontes de renda. E as mulheres também, tem um grupo reflexivo com as mulheres que são vítimas, para tentar trabalhar essa perspectiva, né, dela enquanto mulher, enquanto quais outras possibilidades ela tem. Então, nesse sentido, tanto o Tribunal de Justiça, né, junto com a Defensoria e Promotoria, e também o CREAS, tem um papel muito importante de trabalhar uma abordagem mais reflexiva, mais de reunir esses homens e essas mulheres para tentar conversar sobre o assunto e pensar nessas outras medidas, né? Aqui é isso que a gente tem feito. Que bom, né? Vocês estão conseguindo fazer esse trabalho com os grupos de reflexão também, né? Que é algo que eu, pelo menos assim, pelo que eu já estudei, é muito importante e não é todo mundo que tem esse olhar para o agressor também, né? Para ele não acabar reincidindo também. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem aí, quem quiser pode ligar o microfone para fazer algum comentário também. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta a mim, então. Hoje, em Valadares, em relação aos serviços de saúde, qual vocês acham que é o maior entrave, assim, no combate à violência de gênero? Olha, aqui especificamente, o nosso maior entrave não é na saúde. Mas eu acho que se eu pudesse enunciar, assim, dentro do serviço de saúde, o maior entrave, o que eu diria é o não conhecimento do que é a violência, né, dos tipos de violência, da ficha de notificação, do preenchimento da ficha. Isso é ainda uma dificuldade grande nossa. Nem todos conhecem a ficha e não sabem como preencher, né? Uma dificuldade relatada pelos próprios profissionais de saúde aqui é na abordagem, como abordar essa mulher, né? Então, quando a gente estava falando da comunicação não violenta, foi um pedido dos profissionais de saúde daqui, trabalhar esse tema, foi um dos temas de oficina mais pedidos por eles, porque eles têm muita dificuldade, né, em abordar essa mulher, né, e como conduzir a conversa para se chegar numa anamnese que encaminhe para algo nesse sentido. Uma outra grande dificuldade de saúde Está travando um pouquinho, Juliana. Travou para vocês também, pessoal? Vamos aguardar uns minutinhos, então, né? Para ver se ela consegue voltar.
Tá dando para ouvir, assim? Agora voltou. Estão conseguindo ouvir? Não, né? Ou sim? Sim. Pode falar. Caiu a internet na minha casa, aí eu entrei no celular. Mas, e aí, então, vocês conseguiram ouvir a parte que eu falei do que os profissionais pedem, assim, da comunicação não violenta, da dificuldade da ficha? Parou na parte que você estava falando sobre comunicação não violenta, que é a oficina mais pedida. Isso, então, é a oficina mais pedida para eles, porque eles dizem que a grande dificuldade deles é conseguir verbalizar, né? Conversar com essa vítima. Como que eu vou dizer para ela o que eu preciso, né? Como encaminhar essa conversa. Então, por isso que essa é uma das oficinas que eles mais pediram. A outra coisa que a gente percebe muito, dita por eles também, é que como conciliar, né, as atenções primárias, secundária e terciária. Então, assim, fazer a ligação entre as partes, né? Os profissionais, não há uma conversa muito grande entre todas as partes. Então, a nossa tentativa tem sido também fazer ligar mais essas pontes, sabe? Porque, às vezes, enfim, algo que poderia ter sido resolvido na atenção primária, né, e não conseguiu, às vezes por falta de informação, ou por medo de quem está lá na atenção primária, que está mais perto do território e logo mais perto do agressor, né, de conseguir tratar de fato o tema, às vezes por medo desse agressor também, porque às vezes ele é uma pessoa, né, mais influente ali naquele território, enfim, todas as questões sociais que a gente tem também. Então, acho que, assim, de maneira geral, acho que é o conhecimento do tema, de todas as possibilidades de abordagem, o preenchimento da ficha, a forma de atender essa mulher, né, e aí passa muito pela comunicação não violenta que eles tanto pediram, e ligar todos os eixos da saúde. Entendi. E, assim, em relação a mulheres que não reconhecem que elas estão sofrendo essa violência, né, que eu acho que é o mais difícil, eu acho que deve ser a situação mais difícil, o que vocês sugerem que seja feito? Pois é, e olha que loucura, né? Quando a gente fez capacitação com pessoas da saúde aqui, muitos profissionais da saúde não reconheciam as violências que eles mesmos sofriam, né? O importante é a gente diz assim, não apontar, sabe? Dizer, olha, você está sofrendo violência, né? Há outras formas da gente encaminhar e por isso a parte de comunicação é tão importante. Então, não é você quem vai dizer para essa mulher que ela está sofrendo violência, né? Da mesma forma que não foi a gente que disse para esse profissional de saúde que ele estava sofrendo violência, né? Que essa mulher que é profissional estava sofrendo, né? A gente foi encaminhando a conversa de maneira que no final elas perceberam, né? E a gente tem alguns relatos gravados, elas falando, gente, eu cheguei aqui hoje e não tinha entendido e agora eu estou saindo e eu já posso enumerar várias violências que eu sofro dentro de casa, né? Então, o importante é a gente não apontar o dedo, sabe? Encaminhar a conversa para que essa mulher chegue nessa conclusão, né? Não é você que vai dizer para ela o que é uma violência, né? Que ela está sofrendo violência. O correto é que você encaminhe a conversa e deixe que ela diga, né? Que ela entenda que naquele momento ela está pronta para perceber que aquilo é uma violência. Mas o importante é que se naquele momento, né? Uma consulta, enfim, ela não está preparada, que você, tendo uma rede integrada, consiga encaminhar outros profissionais que vão fazer essa conversa com ela até o momento que ela se sinta preparada para reconhecer que é uma violência o que ela está sofrendo. E daí, de novo, a importância da rede. Por isso que às vezes a gente fica batendo na tecla, né, de rede, mas é porque, de fato, a gente só consegue trabalhar de forma integral se a gente trabalhar com todos os atores, né? Não, com certeza. Então, acho que não tem mais nenhuma dúvida, Juliana. Muito obrigada pela disponibilidade de você. Muito obrigada também pela disponibilidade de cada um dos membros do Unifram. Eu espero, assim, que seja a primeira discussão de muitas, né?
Eu, pelo menos, assim, na graduação, às vezes, em antropologia médica, a gente fazia uma discussão mais superficial, às vezes, só que, por exemplo, essas coisas, né, de comunicação não violenta, do preenchimento da ficha, muitas vezes a gente deixa um pouco negligenciado, e é uma coisa fundamental, né, nessa abordagem. Então, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, assim, muito sucesso ao Unifram, a gente está à disposição, assim, por parceria que vocês queiram promover. Eu quero agradecer também a todo mundo que se inscreveu, a oficina, ela lotou nas 2 vezes em que ela foi aberta, então acho que, assim, eu fico feliz em saber que tem mais pessoas interessadas no tema. Infelizmente, são poucos homens, né, que se interessam, então, assim, a gente teve 70 vagas, pelo que eu estava olhando, acho que 5 homens participaram, então, assim, eu espero que a cada dia, né, as mulheres ocupem mais lugares e que os homens também se atentem, né, por eles muitas vezes serem os atores, né, dessas violências. Então, gente, todo mundo, eu espero que tenha preenchido já, né, a ficha, o check-in e o check-out, que foi esse link que a Daiane mandou aí. Ele é essencial para a certificação, então fiquem atentos. Amanhã o congresso continua, tem muitos temas bons, as oficinas estão sendo gravadas, então quem quiser, depois pode entrar lá no canal da ALASP para dar uma olhada. O check-in, Beatriz, é um link só, para check-in e para check-out. Então, para ninguém ficar com dúvida, né, que eu falei, acho que de uma forma confusa, mas... então é isso, muito obrigada pela participação. Amanhã tem outra oficina de cuidados paliativos, também com a gente, com a doutora Érica. Então, quem tiver interessado em participar, fica atento ao nosso Instagram. E semana que vem também a gente vai ter uma aula de doenças cardiovasculares mais presentes na atenção primária, com o Dr. Silva. Então, quem quiser participar também, fica atento lá no Instagram. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. Fiquem em casa, se possível, e vamos nos cuidar, né? E fiquem atentos. Uma última coisa só para fechar a oficina, Juliana, então. Caso eu queira denunciar uma situação, para quem que eu ligo? Tá, sim. Eu tinha desligado para não dar eco. Então, em casos de agressão, de perigo com essa vítima no momento, você liga 190. Se o que você quer saber mais no esclarecimento de como proceder, né, se não tem um perigo iminente, você pode ligar 180. Tem uma diferença grande aí, né, entre o 190 e 180, e às vezes as pessoas não sabem essa diferença. Então, a diferença é essa. Se tem um perigo iminente, 190, se não tem, 180. Bom, e além dessas 2 formas, você pode procurar qualquer um dos serviços de saúde ou assistência social, né? E pode denunciar também pela promotoria, pela defensoria. E, óbvio, procurando a delegacia, seja especializado ou não da mulher. Então, tem várias portas de entrada aí, né? Não, bom saber. Então é isso, gente. Todo mundo anotou os telefones, né? A gente vai mantendo contato, então, tem um grupo no Telegram, para quem quiser entrar, para a gente continuar conversando lá. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Quem quiser pode sair. E muito obrigada mais uma vez, Juliana e Unifram. Sigam a gente lá no Instagram. Vamos seguir. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.